Rio Tapajulu, na Amazônia, norte do Brasil. Gessé, de 14 anos, e Liseite, de 11, estão tentando agarrar o barco. Isso não é uma brincadeira. É trabalho. Eles não são os únicos trabalhando no tráfego do rio. Outras crianças pegam uma carona nas balsas. Segura! Sobe, sai pra frente, sai pra frente! Sobe pra frente! Logo abaixo deles está a hélice da balsa. Puxa mais pra lá! Puxa mais pra lá! Ei, dá pra vocês passarem o instante lá, pô! Que a Marizinha tá aqui aí! Coisa a canoa! Vai em frente! Vai, caralho! Arriscar a vida apenas para ganhar alguns centavos vendendo conservas e doces. Quanto que dá o pacote? Dois. R$2? Tá caro, não? Não. Pega esse palmito da onde? A gente compramos hoje, ali no rio ali. Você comprou? Não é você que pega da água, Não. sobe lá, pega, não é não? Isso aí é reparado. Este tipo de comércio é único deste trecho do rio. Aqui o Tajapuru é mais estreito e os barcos passam mais perto da margem. É o melhor local para as pequenas canoas venderem. Cerca de uma dúzia de canoas se prenderam ao Bom Jesus. O capitão do navio mantém a velocidade, ele tem horário a cumprir. Opa! Dá palmito? Dois. R$2. Um navio desse aí, o cara vai arriscar a vida lá no lado, porque vai uma coisa tremenda, vai correndo, né? O cara agarra lá mesmo, porque o cara tira de lá que a gente tira o pão de cada dia, aí que a gente pega o dinheiro da gente para comprar a precisão. Ô Marquinhos, pega um pouco de comida pra mim aí. A bordo do Bom Jesus, sempre tem comida para as crianças do rio. Pode comer aí. Eu sei. Agora tem, às vezes eles se acidentam aí. Entendeu? A gente tem que estar atento para isso. Algumas das crianças que sobem a bordo são muito jovens, algo que preocupa o capitão Santos. Não, eu anotei porque eu achei um tempo desse, um elevado tempo, que cresceu muito o número de crianças pequenas. Então aquilo me preocupou muito com aquilo, porque, poxa, muita criança, né, sem ter uma pessoa ao lado, né? Eu fiquei preocupado, era muita criança, muito mesmo. Então eu anotei para me levar as autoridades na cidade de breve, né? Chamei todo mundo ali ao lado e pedi que não agarre mais à noite, que é perigoso demais. De acordo com a legislação brasileira, o capitão é o responsável em caso de acidentes. Mas lá na ponta é feio, lá. Lá é cruel. Não dá um nervoso na gente, né? Aquele modo um frio na gente aí. Eu sou filho, várias vezes, filho de homem. Já tenho uma boa idade, já dou conta de fazer meus trabalhos. Perdi um pó de palmito e
Eu vim de 3 potes. Ele não sabe ler nem escrever, mas Gessé sabe como contar seus lucros. R$100. Cerca de cifrão 3, 5. Uma pequena contribuição para a renda da família. Gessé é o mais novo entre 12 filhos. A mãe Benedita, de quase 60 anos, o acorda todas as manhãs. Gessé viveu nesta casa de palafitas a sua vida toda. É uma vida inteira girando ao redor do rio. Já está um pouco, já está idoso meu esposo, já certo serviço já não dá conta de fazer mais. Acontece de nós amanhecer sem a comida, aí eu às vezes passo o dia inteiro sem comer. Só às vezes provando alguma coisa, aí a gente vai comer no outro dia, a gente arranja. É assim pra cá. Já vivendo assim. Um dia come, outro dia não come. É uma família grande, 12 adultos e 16 crianças. As crianças aprendem a nadar antes de andar. O avô de Gessé se estabeleceu aqui, vindo de Portugal, na virada do século passado, durante o boom da borracha e mais tarde durante a expansão da exploração da madeira. Na bacia amazônica, os rios são as principais artérias para praticamente tudo. Este navio da Nova Zelândia veio pegar uma remessa de troncos de árvores. As vias navegáveis são a vazante para o fluxo de pessoas e o comércio. Essas barcas fazem o transporte público, ônibus, trem e bonde, tudo em um. Os navios mais difíceis de atracar são as balsas de passageiros. 1.500 toneladas de ferro e aço, viajando a 30 km por hora. Gessé sabe que o lugar mais seguro para embarcar é na proa, longe dos perigosos redemoinhos na popa. Lá atrás, a última canoa está com problemas e está enchendo aos poucos. O pai rema furiosamente, enquanto seu filho tenta desesperadamente tirar a água. No final, eles mergulham para evitar que a canoa afunde. A coisa mais importante é salvar as mercadorias. Meu filho, ele. Caso que eu mandei ele secar a água do casco, ele não secou, porque ele pensava que eu ia soltar, aí não secou a água. Aí alagou a canoa. Há poucos dias, tá com 2 meses só trabalhando esse trabalho aí. Antes, não, eu fazia outro trabalho de fazer. Trabalhar com madeira, trabalhar no mato. Tem dia que faz 20, tem dia que faz 30, tem dia que não faz nadinha. O senhor ganha mais dinheiro nessas vendas do que na madeira? Ah, ganha sim. Assim não vê a cor do dinheiro, no outro trabalho você não vê. Além que não fizemos nada hoje ainda, só prejuízo. R$20. Tem comida hoje? Não, Em casa? não. Não tem nada, de broca não tem nada. Né? O dinheiro que é para comprar broca foi perdido. Manuel Fernandes, seu filho, e o resto da família dele esperam que no dia seguinte seja melhor e que terão algo para comer. Mas em seu barco, Gessé continua fazendo negócios. Não, pacote. Rápido, me dá rápido. Dá banana, me dá banana, rápido. Uma pega aí. Dá uma duas. Cuidado. Olha aí. Peraí. Banana, engai, maracujá e palmito. Dá 2, dá 2.
Alguns passageiros, apesar de plenamente conscientes dos riscos que crianças como Gessé correm, ainda tentam pechinchar o preço. Tem mais de 6 aí, tem mais. Tem 8 bananas aí. Mas eu quero ir cá, eu falei que eu queria 50 de ingá e 50 de banana, eu falei. Não, mas tá aí, pera lá. Dá 5, dá 13 ingá aí. Não, eu não faria. É muito perigoso. Se eles caírem pra baixo e cair debaixo do navio, é capaz de morrer. Capaz de morrer não, morre porque não tem condição. Obrigado. Siga pro lugar. Profissão deles, porque a única maneira deles vender o produto deles é ter esse navio que passa. Quando o navio vai para Belém, aí eles vendem, né? Só as frutas e na volta também de Belém. Quer dizer, a vida deles, o comércio que eles venderam é aqui no mar. O mesmo comércio que Gessé faz todos os dias da semana desde os 10 anos. Ao todo, ele só frequentou a escola por um mês, que fica a 1 hora de canoa. Fazer reflorestamento, plantar novas árvores, para quê? Para elas substituírem as árvores que foram derrubadas. Estão entendendo? Existe uma dificuldade muito grande devido à falta de canoa. Há uma carência muito grande de canoas. Segundo as informações que me repassaram os pais dessas crianças, certo? Outras crianças já não vêm porque tem que agarrar o navio para ver se consegue alimentação, para ver se consegue roupas, certo? Aí não vem à escola. Eu gosto de vir pra aula, mas vim todo dia. Não gosto de falhar 2, 3 dias, fica ruim pra gente falhar, né? Aí não tinha canoa, achei melhor parar. Você tem que saber que o estudo, ele é muito importante para você. Que através do estudo que você consegue abrir porta para novos horizontes. Não é verdade? É. Se você é fera para agarrar a balsa, agarrar navio, imagina você sabendo ler e escrever, estudar. Tenho muita vergonha, né? Eu ter essa idade e não saber fazer meu nome assim. Sei fazer, mas não é assim. A gente sabe bem, né? Pegar e escrever assim o nome da gente mesmo. Em vez disso, a escola de Gessé é o rio e a selva. Seu professor é seu irmão mais velho, Toninho, que tem 26 anos. Aprendi com o papai, mas quando eu me entendi, eu vi o papai carregando o cartucho, aí caçar. Aí eu vou na cidade, muitas vezes tem uma piscina de ir, né? A gente vai, mas pra morar mesmo eu nunca tive vontade de ir. Já achei quem quisesse me levar, mas eu não tenho vontade de ir mesmo. Aqui a vida é tranquila por isso. O cara dorme onde quer. O importante a gente como eu falo pra ele, o cara tem que aprender porque o cara nasce aprendendo, né? Eu gosto porque se aprender pra mim é muito melhor. Eu fazer o que ele faz. Ele tem trabalho assim de fazer canoa. Se eu queria pegar eu queria que Deus desse um dom pra mim trabalhar assim também. Fazer uma canoa, qualquer coisa, fazer um cabo de machado, cabo de martelo, fazer trabalhando, sabe? A família de Gessé sempre preferiu morar ao longo do rio, vivendo do comércio fluvial e da caça. Ali, ó. Ali, ó. Tá aí, ó. Você vê como o cara é bom de putaria? Ó. Espia bem na cabeça, só na cabeça pegou. Primeiro na cabeça e foi na cabeça. É Comboio o nome dela. Essa máquina de cobra que morde o cara. Ela morde o cara passa, tem vez. Isso é um bicho que o cara não pode deixar ela viva, tem de matar aqui, ó. É, porque ela mata um cristão, né? Ela morde um cristão, muitas vezes ela mata o cara.
dá pra buscar ele. Opa, tem. Preguiças custam até $15, elas são consideradas uma iguaria. Esta, no entanto, é muito jovem e viverá para ver um outro dia. Já vi aquelas bocado de gente, criancinha assim, cheirando cola, fumando. Aí tá aqueles montes assim, né? Já daqueles muros, bocado de criança, meu tamanho assim, mas ladrão, aí são tudo isso aí. Qualquer coisa que eles vejam assim, de que dá pra eles roubar, eles vão lá e tem vezes que a polícia pega eles, né? Procura pai. Tenho pai, graças a Deus, tenho mãe que Deus me livre de ter um dom desse pra mim, roubar, por exemplo. Na balsa você assiste barcos passarem pela sua casa todos os dias. Quantos vieram buscar sua fortuna no coração da floresta amazônica? Esse senhor se chama Ulisses e fica feliz em contar a quem queira ouvir sobre um tesouro escondido nas profundezas da selva. Eu ouvia falar que esse Juma era um Eldorado de ouro. Esse rio Juma é no meio da mata do Amazonas. Fica um deserto lá, não tem... Eu ouvia falar demais desse lugar, eu fui conhecer de perto. A história se espalhou rapidamente e foi parar na primeira página. O que levou à maior corrida do ouro no Brasil em mais de 20 anos. Para chegar lá, milhares de garimpeiros pegaram carona nos barcos que vão fundo na selva. Numa jornada perigosa. O que eu trouxe foi que eu cheguei doente, peguei um mal-estar no estômago e tô com febre, não sei o que é, se é malária. Agora não vou mais teimar. Vou pra lá e pra casa, parou. Para encontrar este Eldorado tem-se de sair do Tajapuru e ir subindo o rio ao longo da Amazônia, no coração do Brasil. 20.000 pessoas vivem em Apuí, cidade construída em torno de estradas pavimentadas no meio do nada. Há 3 meses ninguém tinha ouvido falar dela, mas então, encontraram ouro na selva a 80 quilômetros daqui. Desde então pelo menos 10.000 garimpeiros passaram por Apuí, no caminho para o Eldorado. 2 dos recém-chegados são Américo e Big Josué. Trabalhadores do campo, deixaram para trás esposas e filhos, para trilhar os 2.000 quilômetros que os trouxeram até aqui. Esperança de arrumar ouro. De arrumar um ouro. Trabalhar no garimpo para arrumar ouro. Dinheiro. Nós temos família, deixamos lá, daí a gente anda na procura de garimpar para arrumar um ouro, sabe? Para sobrevivência da família. Para financiar sua febre pelo ouro, Américo e Josué venderam tudo que tinham em casa. Tudo o que deixaram para as famílias foi uma TV e um saco de arroz. 10 dias de viagem e eles já estão com pouco dinheiro. O que faz pegar um carro com tração nas 4 rodas para a etapa final da viagem um problema. Se a gente arrumar alguma coisa logo a gente volta para casa, né? Mas também se não arrumar a gente vai tentar só porque o pouco que tinha a gente ajeitou para vir para cá. Já deixou a família lá passando precisão, né? Eu não tenho preparo nenhum para garimpo, porque não tenho uma traia do serviço. Só tenho uma coragem. Pouca, mas tenho. Garimpo é aventura, não é o camarada dizer eu vou buscar e trazer. O cara vai aventurar a sorte e a vida. Porque o garimpo a gente está arriscando a vida.
No final da pista há uma fileira de tendas na margem do rio. Mas a jornada ainda não acabou. Esse braço de água se projeta na selva. Esse é o rio Juma que leva até o Eldorado. Para seguir viagem você precisa pagar. A passagem para o sonho custa cerca de $20 para 2 horas de barco. Eu tenho medo porque no garimpo tem muita natureza ruim. A família da gente também fica muito preocupada com a saída da gente. Não sabe o que é que vai acontecer com a gente na região e nem a gente mesmo não sabe também. Após 20 quilômetros, alguns salpicos de cor começam a aparecer dentro da floresta densa. Finalmente aqui está o Eldorado com que tantos sonham. Para os aventureiros, o lugar parece uma favela. Cabanas improvisadas. Sacos plásticos como teto. Cerca de 3.000 ou 4.000 pessoas vivem aqui. É uma pequena cidade que surgiu, completa com bares, empresas, cabeleireira e mesmo um dentista. Geradores fornecem energia e é até possível assistir aos últimos jogos de futebol. É isso aí, eu falo que logo mais o bingo da moto de 3 pontos e 50. Adquira logo sua cartela de bingo, amigo garimpeiro. A aposta mínima é 1 grama de ouro por cartão. Aqui a moeda é literalmente pó de ouro. Não se poupam esforços para garantir que o ouro do mineiro não permaneça com seu legítimo dono por muito tempo. Américo e Josué estão meio perdidos, não era isso que esperavam encontrar. Tem também um grande mercado onde pode se achar de um tudo, por quase o dobro do preço normal. A proprietária, Mercedes, se arriscou para vir para cá e agora está tirando o máximo proveito. Enlatados, garrafa térmica, bebida vende muito aqui. Doces também são bem procurados. Café, sopa, miojo. Até rádio a gente vende aqui. Eu sou comerciante há bastante tempo, eu tenho isso no sangue, eu gosto de comercializar, vender comida. E comprar ouro é um lucro mais fácil. E é aqui que Mercedes lucra mais, trocando o ouro dos mineiros por dinheiro. Quase $20 o grama que depois ela vende com um lucro de 10%. Américo e Josué resistem. Eldorado parece cumprir sua promessa. 3 gramas? 3 ainda não chegou. Incluindo os recém-chegados. E não há tempo a perder. Eles se dirigem à cena principal, uns 3 quilômetros de trilha na selva. Toda a floresta parece ter sido transformada em um canteiro de obras, cabanas e buracos espalhados por toda a parte. Apenas 3 meses atrás este rio fluía tranquilo através da selva virgem. Hoje, tornou-se campo de batalha entre homem e natureza, enquanto os garimpeiros peneiram a terra 12 horas por dia. Colegas vasculham os detritos através da água, na esperança de encontrar partículas de ouro. Cegos para o perigo, na frenética busca por ouro, alguns correm o risco de serem engolidos pela terra que exploram. Um trabalho de 6 dias. 6 dias de serviço. Pouco ouro ainda, mas eu espero encontrar bastante. Agora nós estamos com bastante certeza. É porque aqui tá dando muito cascalho de ouro. O cenário ao redor abala Josué e o sonho de riqueza de Américo. A primeira impressão aqui é porque tem muita gente sofrendo aqui dentro. A míngua.
arrependido já. O ouro aqui é pouco, o salário diário vai dar quase 2 gramas, não? Por aí. Que é pouquinho ouro aqui nessa outra aqui, ouro é pouco. Tenho esperança e fé. Se Deus der saúde, a gente chega lá. Para sobreviver na selva, você precisa estar bem. A comida aqui é 2 vezes mais cara aqui na cidade. Por quase $4, esta pode ser a última refeição que podem pagar. No restaurante, um vídeo repete as reportagens que desencadearam a corrida do ouro no Brasil. Uma equipe de TV chega pela primeira vez ao lugar onde acontece uma nova e espetacular corrida do ouro, bem no coração da floresta amazônica. Ouro bruto. Ouro que brota de um novo Eldorado no meio da selva. Américo e Josué estavam entre os que foram hipnotizados pelas fotos de baldes de ouro e a falsa promessa de um novo Eldorado. Nossa expedição começa no terminal hidrovário de Manaus. Eles fizeram uma propaganda enganada mesmo. Isso eu considero como um crime. Porque o rapaz me falou que comprou um sítio por 20 mil reais, vendeu por 15 mil reais. Então ele deixou a parte para a família e veio para cá pensando de aqui ter ouro. A sua ideia, se você chegar, vocês chegaram agora, né? Quando nós chegamos hoje, aí a gente vamos olhar aí, tudo isso a gente arruma um serviço, só porque a gente chegou sem nada, quase nem um bocado de comprar um prato de comer, né? Era para chegar até antes de um mês, mas eu tenho uns 15 dias. Já andei por aí, nunca arranjei local para trabalhar fixo. Ninguém dá condições. Quem tem, quem não tem. Que não tem o dia para retornar, né? A gente tem que lutar para ver se encontra o menos dia de voltar para trás. Juntar o suficiente para ir embora é algo que Maria sabe bem. Ela sobrevive vendendo álcool aos caçadores de ouro. Olha, 51, vai querer ou não vai? Bora, me ajuda, mano. Já tô morto de cansado com esses litros. Nem um homem pra comprar, gente. Eu ando e volto pro mesmo lugar. Maria só levou alguns dias para perceber que a história da mina de ouro era falsa. O anel do dedo tá empenhado por R$70 que eu empenhei. Pra me pagar a passagem minha, R$70. Aí eu tô suando pra ver se arrumo o dia de tirar o anel de lá que tá empenhado e pagar a minha passagem de volta pra mim ir embora. Maria é uma entre as milhares de pessoas enganadas a acreditar que ficariam ricos por conta das reportagens da TV. Agora ela diz que só a TV pode quebrar a ilusão que criou de um rio que jorra ouro. As pessoas que estão muito enganadas do Brasil inteiro, preocupadas com o ouro aqui, e aqui tá pouco ouro. Nós chegamos, ainda não vi nenhuma grama de ouro daqui, desse lugar. Ainda não vi nenhuma. No entanto, há alguns que conseguem mais do que sobreviver. A maioria deles está na parte alta do rio nas jazidas conhecidas. É a área que os garimpeiros apelidaram de Lagrote Rica, a Gruta Rica, onde a maior parte do ouro foi encontrado. 12 pessoas compartilham os lucros da produção. Eles criaram uma cooperativa cuja autoridade ninguém ousa desafiar. Tem outro local de trabalho ali. Luciana é uma das 12 proprietárias. Uma babá cuida de seus 3 filhos na cidade. Ela se tornou uma empresária respeitada. Eu tirei o debreio de cima, que é essa terra, essa sujeira toda. A gente cavuca até chegar nesse certo ponto, onde está o material do ouro, que é o cascalho. Esse material foi removido para cá, que é aqui onde está. Aqui, quando tira de lá, isso aqui é o próximo processo. Traçar a terra, que é onde molha a terra, mistura bem a terra, né, para ela ficar bem mole, barrenta, assim, dissolvida. É colocado aqui nesse equipamento, né, que aqui chama ralo, né. Aqui fica concentrado o ouro, nesse pano, nessa sarrapilha, né. Aqui o barro vai saindo, o ouro vai se concentrando aqui. É nesses panos aqui que se concentra o ouro.
O método garante que os garimpeiros dela nunca veem a menor partícula de ouro, que permanece escondido. A única forma de recuperar as pequenas partículas de ouro é parar a máquina e desmontar parte do equipamento. Um privilégio apenas para os proprietários. Luciana se esquiva de dizer exatamente o quanto lucra. Não se dá para ter uma noção exata de quanto sai em média no total, entendeu? É imprevisível demais para saber, assim. Um dia pode ser que sai 10 gramas, outro dia já sai 20, o outro sai 30, 40. Luciana estava sendo indiscreta, outro proprietário a coloca na linha de novo. Não, é francês eles. Eles querem saber, você nunca pode contar vantagem de nada. É só falar o quê? Que é o que nós estamos fazendo, o ouro é pouco que nós estamos tirando. Nós estamos tirando um pouco para ir salvando o pão de cada dia, enquanto na esperança de conseguir o melhor para frente. Você vai tirar quanto por dia? Ah, assim, em média no bruto? Assim? É, no bruto. Ah, então não dá, ainda não parei de fazer um cálculo assim, exato, assim, de quanto, assim, né? Chuta 1 grama. Aí por que como você toca? Mas Luciana admitiu encontrar entre 10 a 40 gramas por dia. O vizinho dela possui o mesmo tamanho de terra, mas quando perguntado admite achar pequenas quantidades de ouro. Sai a média por dia, sai a média de meia grama, 0,5. É, 0,5. 0,5 gramas? Não, 0,5. 0,5 por dia. Aqui ouro é no balde. Não fala isso. Não fala isso. Cara, tem que ser no balde. Não fala isso que tá levando tudo aí. Aqui, na verdade, nós todos somos pobres. E estamos atrás de procura da melhora, o pão de cada dia para nossa família, que nós todos somos, tem família, tem filho, nós tem mulher. E isso é tudo que os donos dirão. É óbvio que alguns têm uma vida decente, enquanto a grande maioria só pode sonhar com a riqueza. Para aqueles que acham o seu grama, a noite traz consigo tentações terríveis. Nos bares do acampamento, um dia de trabalho pode sumir em apenas 1 hora. Cassinos improvisados são montados e o rolar dos dados decidirá se você mantém seu pagamento ou não. Mas como sempre, o banco sempre ganhará mais. Para quem pode pagar, há também garotas disponíveis. E nesse local o nome é repetido mais do que os demais. Zé Capeta, literalmente, Joe the Devil. É um nome a ser respeitado, se não temido, porque Zé Capeta é o padrinho do local. Ele alega ser o proprietário de toda a operação de garimpo do ouro aqui. Ele parece inofensivo, mas não se engane, o nome dele é negócios. Cada garimpeiro tem que pagar a ele 8%, uma lei não escrita que ele sabe como impor. Aquele que entende do garimpo, ele sabe que a porcentagem do dono da terra é sagrada. Agora, muitos veio aqui realmente para fazer o meio de vida dele, nunca tinha garimpado, infelizmente veio garimpar e trazer problema para a gente. E até hoje eu consegui arrecadar uns 4 quilos de ouro do garimpo. Então, para mim, se saísse tanto ouro igual saiu, era para mim ter pegado mais ouro. Que eu fico assim indignado por as coisas que saem no jornal, que diz que eu já peguei tanto ouro. Isso é ilusão do pessoal, realmente é conversa. Sim, eu estou satisfeito porque eu já peguei uma porcentagem, que hoje eu posso comprar uma casa para minha família, que eu nunca tive condições de comprar uma casa. Os 4 quilos de ouro que Zé Capeta admite fazer, no entanto, valem cerca de $80. Para Josué e Américo, esse valor é algo virtualmente inconcebível. Eles gastaram seu último centavo e não acharam quem os contratasse, e voltaram para a margem do rio na extremidade inferior da favela. Não, se a gente tivesse, a gente já tinha voltado, já tinha partido, mas nem que a gente queira, mas não tem o dinheiro, né? Rapaz, verdadeiro. Isso que nós sonhamos, que nós pensávamos que ia dar alguma coisa, só deu derrota, sabe? Porque... deu bom sofrimento. A gente já vivia sofrendo, agora vai sofrer mais, né?
Américo e Josué não estão nem perto de voltar para casa. Como muitos antes deles, levarão semanas para ganhar o suficiente para escapar da selva. De volta ao rio Tajapuru e aos jovens canoeiros. Próximo à casa de Jessé, um grupo de pedintes apareceu. A maioria são crianças, muitos têm menos de 5 anos. Eles são muito pequenos para subir a bordo dos barcos. Para atrair a atenção, eles gritam. Lá no final, lá. Olha, o tamanho disso aí, ó, dentro da canoa. Esse canoinha aí é roupa. É roupa? É. Não tem comida, não? Não, só é roupa. Tem vezes que joga alimento, tem vezes que é alimento, tem vezes que é roupa. Que arruma tudinho aí só pra jogar quando passar. Mais para baixo, como sempre, os jovens ribeirinhos são muito numerosos. Daí um saquinho de camarão aí. Cerca de uma dúzia de canoas prenderam-se à balsa, mas estranhamente, Jessé está ausente. Não é normal ele perder a oportunidade de ganhar alguns reais. Alguma coisa mudou no rio. As balsas ainda permitem que as crianças subam a bordo, mas a tripulação dos navios mercantes e barca tornaram-se menos tolerantes. Essas crianças logo descobrirão por si mesmas. Na barca eles não são bem-vindos. Sem chance de vender alguma coisa aqui. Para alguns tripulantes as crianças não saem rápido. Um dos homens corta a corda amarrada à canoa. Eu não tava nem esperando eles cortaram o cabo, não foi não. Ele tava só no meio, aquele cara lá de cima. Várias vezes que acontece isso aí nessa balsa. Eles não querem deixar a gente agarrar, a gente. É perigoso, a gente agarra lá. A gente não tem medo dele. A gente agarra lá. E o negócio que eles falam merda de lá, a gente fala com eles também. Pensa que era pra dar uma remada nele. Eles têm medo de ladrão. Pensa que vão assaltar a balsa. Muitas balsas coisaram assim, puxaram o revólver. Agora, mas só que nós. A gente puxa a faca pra eles, aí não tem coragem de coisar a gente aí. A gente manda eles atirar, não atira, a gente fica com medo da gente. No entanto, a tripulação tem boas razões para ter cuidado. Nos últimos meses, incidentes de pirataria aumentaram no rio. Bandidos armados assaltam os barcos mercantes durante a noite. Usam o mesmo tipo de canoas que as crianças do rio. Todos estão no limite. À noite não agarra ninguém. Não agarra ninguém. Porque nesse rio aqui, oferece muito perigo. Você vê, já teve muitos assaltos aqui. Aí já fica suspeito uma pessoa pegar de canoa aí de noite. E aqui tem acontecido, aqui nesse meio tem acontecido, mas comigo não, nunca aconteceu. Mas com meus amigos já aconteceu, já mataram gente aqui no Tajapuru. Aqui só quem segura é Deus. A gente tem medo, mas tem que trabalhar. Às margens do Tajapuru, a família de Jessé está de luto. O jovem foi baleado e morto algumas semanas antes pelo capitão de uma barca. Já que Jessé se voltou para o crime e tornou-se um pirata, ele foi morto tentando abordar uma barca armado. Zé Cláudio, um dos irmãos de Jessé, também estava no assalto, mas não pode fazer nada para salvar o irmão. Ele estava amarrando a canoa. No que ele terminou de amarrar a canoa, que ele se levantou para entrar lá no empurrador, o cara tirou ele lá de cima. Que eu pensei que fosse sacanagem dele, que ele falou assim pra mim, disse, mano, o cara me acertou. Eu disse, tá doido, rapaz? Se foi. Mas o tiro foi na garganta dele.
de cima para baixo, né? Pegou aqui na garganta dele, ele tava seguro assim no peito, mas esse dedo tava tapando a cesura da... Ele correu e pulou na água. Aí quando ele pulou na água, ele tornou boiar, o pessoal lá falaram. Quando ele boiou, o cara atirou de novo, aí pegou no apá dele. A família sabia que Jessé havia se tornado um criminoso. Benedita, sua mãe, sempre sentiu que as coisas acabariam mal. Porque diz a palavra de Deus que a profecia do Senhor falou, que tinha de acontecer isso na nossa família. Então eu confiei na palavra de Deus, né? Aí Deus ia me conformar, como graças a Deus estou conformada. Por isso, então. Tem vezes que eu estou aqui na minha porta, olhando, aí passando aquelas embarcações. Eu estou orando, estou pedindo, Jesus, abençoa esses que andam embarcados. Livra eles de mesmo que aconteceu com meu filho. Eu peço para Deus que Deus livre. Todos no Rio estão marcados pela morte de Jessé. Os jovens criaram o hábito de visitar o túmulo de Jessé, no cemitério ribeirinho. Misael, 13, era o sobrinho favorito de Jessé. Agora, ele assumiu junto com o irmão Simeão e seu primo Cláudio, ambos com 12 anos. Ele era bacana, com nós e dinheiro. Ele ajudava. Quando ele tinha dinheiro, ele dava para nós. Foi ele que me ensinou para agarrar em barco. Aí eu andava com ele, ele mandava engatar essa no pneu do barco. Aí assim eu fui aprendendo a agarrar junto com ele. Foi ele que ensinou também a agarrar. E aí ele comprava escova pra mim, ele comprava roupa. Porque era o tio que eu mais gostava, era ele. Apesar do incidente, a vida e o comércio no Rio precisam continuar. Para as crianças do Rio, não há alternativa. O item mais vendido é o ingá, uma fruta nativa, que só é encontrada nesse trecho do rio, e que é muito procurada pelos passageiros das balsas. Misael, Cláudio e Simeão sabem onde encontrá-las, mas é uma colheita perigosa. A fruta só é encontrada no alto de algumas árvores, muitas vezes a mais de 30 metros do chão. Quatro ingás custam R$1, apenas 25 centavos cada. Que é bom de vender mesmo, né? Aí é bom de vender porque o cara gosta muito no barco. Porque a gente não paga nada, isso aí o cara sobe e tira mesmo. Isso daí foi Deus que deixou no mundo. Pra gente tirar, pra gente comer, bicho come muito, macaco. Aí ele come. A balsa de Manaus está no horário. As crianças têm que correr porque o barco é rápido. A cada minuto que passa, eles ficam mais longe de casa. Eu sou Tupinambá, mais um tempo, vamos lá. Eu sou Tupinambá, mais um tempo, vamos lá. Eu sou Tupinambá,
mercado. É bem melhor. Esse aqui é natural mesmo. Em meia hora, as crianças ganharam apenas 4 dólares. R$7. 8. R$8, né? Menino ainda tem no bolso dele. As crianças seguiram a balsa por 15 quilômetros rio abaixo. Para evitar remar todo o caminho de volta, Misael e os outros pegam carona com uma barca subindo o rio. A tripulação os conhece, e eles são livres para se juntar ao táxi aquático improvisado, o que lhes poupa 4 horas de remo. Agora. Olha só, o que nós batemos aí, ó. O tatu é uma surpresa muito bem-vinda. Misael não via-um por mais de 1 ano. Quase 10 quilos, eu acho. A gente bota uma água no fogo lá e espia esse preto aqui, sai tudinho isso aí. Esse daqui só é uma casquinha, o resto. Aí essas cascas saem, essa casca preta. Botar na panela, quando tiver pronto, só comer o bicho. A arara não come, né? É um raro deleite para as crianças, porque qualquer tipo de carne é um luxo aqui. Tá dando até graça essa caça desse. Sem espingarda, sem nada, mataram um tatu. Dá pra 11 aqui em casa. Aí nós comemos que sobra um bicho desse aí. Nós mandamos ele pra casa do meu avô, às vezes. Nós vamos mandar pra ele. Aí o que ficar nós comemos aqui em casa. No dia seguinte, terão muito o que fazer por aí, super empolgados pela caçada. As crianças ainda não têm intenção de dormir. Olha lá, cara. Sono, que égua. Meu sonho para meus filhos é que eles possam, né? Um dia eles saírem dessa vida de agarrar em balsa. Porque o dia inteiro, às vezes, eles passam fora de casa, eu fico preocupada com isso. Aí eu espero que um dia eles não estejam nessa vida deles assim. Dando um PC a soltar a balsa. Não adianta. É, pra mim, eu queria trabalhar numa firma assim. Trabalhar numa serraria. O cara pega no dinheiro mesmo, tudo. Final de mês. Pega no real, né? Fica a cabeça fria. Quando eu arrumasse a minha família assim, eu queria ser um jogador da França também. Jogador igual o Zidane, assim. Nossa, bom na bola. Queria ajudar minha mãe e meu pai. Vou trabalhar também quando eu tiver grande. Trabalhar num barco, assim, ser comandante. Arrumar mulher.